Senhor Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre o profeta Daniel. O nome Daniel no hebraico significa Deus é o meu juiz. E as Sagradas Escrituras diz que Deus é o juiz de toda a terra. Também diz que Deus é um justo juiz, ou seja, ele não aceita suborno. Meus amados irmãos, o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque contém revelações fortíssimas que está acontecendo em nossos dias e também fala acerca do anticristo, acontecimentos futuros importantíssimos. Foi um livro tremendo que trouxe e sempre nos trará revelações profundas da parte de Deus e um legado da vida de um homem que deixou um exemplo fantástico de fidelidade para com Deus e a fidelidade de Deus para com aquele que lhe é fiel. Então eu convido você, apesar de estar falando de Daniel, mas eu quero ler um versículo em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13 e 14. O Senhor Deus dá um testemunho fortíssimo de 3 pessoas, dentre as tais, ele destaca Daniel. Veja o que é que diz em Ezequiel, capítulo 14, versículo 13 e 14. Está escrito assim no versículo 13: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o báculo do pão e enviarei contra ela fome, e dela exterminarei homens e animais. Atente para o versículo 14 de Ezequiel 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se observarmos os demais versículos, no versículo 16, ele repete o que fala no 14. No versículo 18, ele diz que não livraria nem suas filhas, nem suas esposas, nem seus filhos, apenas estes. E no versículo 20, ele repete o que diz no 18 e frisa mais uma vez que só livraria esses 3 homens. Veja, Noé, Daniel e Jó são 3 referências divinas. Ou seja, veja que se observarmos a conduta e o caráter desses 3 santos homens de Deus, observamos que tem lições importantíssimas para toda a nossa história, pois em cada parte da nossa vida podemos aplicar os ensinamentos que esses santos homens de Deus deixaram. Veja, em Daniel capítulo 1, versículo 8 está escrito que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto decidiu não se contaminar. Ou seja, observamos que Daniel era um homem de firmes convicções. Daniel, ele era um homem determinado. Precisamos ser pessoas determinadas, e dentre tantas determinações que devemos ter em cada dia, devemos determinar em nossos corações a não dar lugar à impureza, a não dar lugar à imoralidade, a não dar vazão ao pecado, mas determinar firmemente em servir o Senhor Deus e ser fiel a Jesus Cristo e sempre ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele não se embelezou com os manjares, ele não aceitou os pratos de Satanás. Muitas pessoas na trajetória cristã, elas deixam se embelezar pelos manjares, pelos pratos e perdem verdadeiramente coisas maravilhosas as quais Deus tem preparado para o seu povo por conta de manjares. Então seja determinado. Ele decidiu servir ao Senhor, ainda mesmo que custasse a sua vida. Ei, vale a pena servir a Deus. Vale a pena ser fiel ao seu Senhor, a qual você crê, pois a Bíblia diz que se permanecermos infiéis, ele permanece fiel. Daniel era um homem determinado. Daniel era um homem que decidiu servir ao Senhor, independente das circunstâncias e ocasiões. No capítulo 6 de Daniel, versículo 10, observamos que nos versículos anteriores armaram uma cilada ali para pegar Daniel, pois diz a Bíblia que Daniel era fiel em toda a casa, não só para Deus, mas também diante do rei. E o interessante é que Daniel, diz o texto, que ele orava 3 dias como de costume, ou seja, antes de ser promovido, ele orava. Depois que foi promovido numa carreira, posso falar assim, profissional, usamos essa expressão, ele continuou orando. E tem pessoas que só oram até Deus abrir uma porta, ou quando quer uma namorada ou uma cura, aí depois param de orar. Daniel não, ele orava 3 vezes ao dia, independente do que ele estivesse fazendo, independente da sua ocupação,
ele não deixou de ter comunhão com Deus. A comunhão com Deus deve estar acima de tudo e de todos. A comunhão de Deus deve ser uma prioridade na nossa vida. A Bíblia diz: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. Então é muito importante a obediência e comunhão para chegarmos a patamares que antes não conseguimos chegar. O interessante é que no versículo 11 do capítulo 6 de Daniel, diz que quando aqueles homens que tinham lançado um decreto, a proibição de não poder orar, encontraram Daniel fazendo o quê? Orando. O que é que as pessoas têm encontrado você fazendo? Caluniando, blasfemando, reclamando? Encontraram Daniel orando. Ei, se quiseres vencer todos os problemas da tua vida, tem que andar mais de joelho. Se quiser reconhecer a grandeza de Deus, ter um vínculo maior com o Salvador, se dobre perante a Deus, confesse todas as tuas falhas, feito Daniel fez. Apesar de não ter nenhum pecado dele relatado, ele fala: Senhor, nós pecamos contra ti. Era um homem de quebrantamento total. Precisamos nos quebrantar diante de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor venha nos moldar da forma dele. O interessante é que Daniel, ele era um homem que ele não pagava o mal com o mal, mas ele pagava as atitudes más que as pessoas tinham com ele com o bem. E a Bíblia diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vences o mal com o bem. Observamos que no capítulo 6, versículo 21, o rei não teve culpa alguma naquilo ali, mas ele assinou o decreto. Quando o rei chega, ele diz: rei, o senhor foi covarde comigo, assinou me conhecendo. Ele não falou isso, ele fez: rei, vive para sempre. Veja que interessante a percepção que esse homem tinha, a maneira de ser. Diz a Bíblia que ele tem um espírito excelente, ou seja, ele tinha um dom de atrair as pessoas para perto dele. Eu te pergunto: você atrai ou você repele? Tem pessoas que é feito um repelente, ou seja, elas afastam as pessoas da vida dela pelas suas atitudes e seus comportamentos, mas Daniel não. Ele era um homem tão querido, tão amado, como diz o anjo, um homem muito desejado, que as pessoas tinham prazer de estar do lado dele. Assim devemos ser nós. Nós devemos ser motivadores, nós devemos ser incentivadores, nós devemos atrair as pessoas, não só a nós, mas atraí-las a chegar mais perto dos braços de Jesus. Ele diz: olha, rei, o meu Deus enviou um anjo, porque achou-se em mim inocência. Observa aqui que se nós andarmos em sinceridade para com Deus, o Senhor Jesus Cristo enviará anjos. Diz a Bíblia que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor e nos livra. Observamos que no versículo 26 e 27, do mesmo capítulo 6 de Daniel, ele conseguiu influenciar um rei pagão em pessoas a ver que só existe um Deus verdadeiro. E diz a Bíblia que Daniel prosperou, porque o segredo da prosperidade de Daniel, onde ele colocava as suas mãos, era a direção de Deus na vida dele. Eu poderia falar muitas coisas aqui, mas para não tomar o teu tempo, foram algumas simples dicas e algumas marcas do caráter desse homem que influenciou a sua geração e também os nossos dias, o tornando um referencial. Então, que você possa ler o livro de Daniel. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado e vai aprender muito. A minha argumentação é falha e fraca, mas o Espírito Santo de Deus, quando você começar a ler esse livro, vai te mostrar características fascinantes desse santo homem de Deus. Então, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Foi uma palavra de Deus que eu tenho certeza que irá falar ao seu coração. E se caso você ainda não for inscrito, se inscreva. É muito importante você se inscrever no canal, né? Ajuda o canal a crescer, ajuda-nos a proclamar a palavra do Senhor que resgata vidas, transforma pessoas, edifica casamentos, enfim, ministérios, não é verdade? Então deixe seu like, seus comentários. Eu quero dizer que é um prazer ter você assistindo os nossos vídeos. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que as janelas dos céus estejam abertas sobre a sua vida, que você seja próspero e feliz em o nome do Senhor Jesus. Um forte abraço.